Boa tarde a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos ao primeiro seminário de leitura e discussão do Quinto Café Literário Bate-Papo com a Autora, que nessa edição vai receber e discutir a Cidinha da Silva, né? Agradeço muito a presença de todos vocês, dos participantes, nossos alunos da Escola do FMG Sabará e das outras escolas Sabará, da região metropolitana. Obrigado aí pela presença, os membros da comunidade sabarense, servidores do FMG. E agradecer a presença das nossas professoras mediadoras, que vão levar adiante a nossa discussão aqui sobre os textos da Cidinha. Professora Aline Arruda, que vai mediar o seminário de hoje, e a professora Cris Cortes, que vai mediar o seminário do dia 20, está aqui com a gente também, o que é ótimo, então muito obrigado pela presença. Tanto a professora Aline quanto a professora Cris são doutoras em literatura, e especialista nos temas, né, de literatura afro-brasileira, de escrita feminina, então a gente está em excelentes mãos. Eu vou já passar a palavra e eu vou deixar a seu cargo, Aline, fazer essa contextualização sobre a própria Cidinha, né? Não vou fazer essa tarefa aqui, não. E é isso, vamos começar a ler e conversar. Então, beleza. A palavra é sua, Aline. Obrigada, Ricardo. Então, obrigada, né, por esse convite, obrigada, Ricardo, pelas parcerias de sempre, mais essa, que bom. É um prazer estar no Campus Sabará, mesmo que online, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, bem-vindes. Prazer também estar ao lado da Cris, nesse evento mais uma vez, né? Somos amigas aí de longa data e também de parcerias acadêmicas. Enfim, eu sou professora do Campus Betim, né, também do IFMG, já estive em Sabará presencialmente também, né? Sou muito apaixonada pelo campus, é um campus irmão aí para nós, e que a gente estabeleça outras conversas, outros diálogos, né? Outras trocas desse jeito. Inclusive uma já prevista, né? Vou convidar melhor depois, mas em novembro a gente já vai se juntar aí no dia 18 para fazer a nossa Semana da Consciência Negra, né? Um evento com os clubes do livro. Eu vou deixar que a própria Cidinha se apresente, mas ela não está aqui não, viu, gente? Não se iludam. Vou colocar o áudio de um podcast chamado Vidas Negras. Não sei se vocês conhecem, quem conhece se manifeste aí no chat, ou pode abrir microfone também, câmeras, fiquem à vontade, inclusive, para interagir, por favor, né? Sempre. Esse aqui não é uma palestra, né? Vocês veem que o nome não é uma palestra, a gente vai conversar. A ideia é a gente fazer mesmo um bate-papo sobre os textos que eu selecionei para vocês, né? Espero que dê tempo de todos, se não der também não tem problema. Então, a ideia é a gente conversar sobre mesmo, né? Fazer aquele esquema meio de clube do livro, como a gente faz, quem participa aí já sabe, né? Que a gente lê, conversa sobre, fala o que está pensando, né? Não é aula de literatura, né? Daquela acadêmica, da escola, embora eu adore, sou professora de literatura, né? Mas é um outro formato, né? Nesse sentido de que é um outro formato, não vai valer nota, eu não vou dar prova ao final, podem ficar tranquilos, podem respirar. Né? Não vou aparecer aqui com o Moodle hoje, então fiquem bem à vontade para conversar. Sei que vocês estão de férias, olha que coisa boa, né? Em pleno 23 de outubro, então é para pensar que é a literatura que a gente gosta mesmo, a gente está aqui porque a gente gosta de literatura, que a gente gosta do tema da literatura afro-brasileira, que a gente pense tudo nesse sentido. Esse podcast Vidas Negras, vou até colocar aqui no chat para quem quiser depois registrar, é um podcast que eu sou muito fã, a Cris sabe, porque eu vivo falando nele, e eu amo as 2 temporadas, eu indico todos os episódios do Vidas Negras para vocês escutarem. Né? Ele é produzido pelo Thiago Rogero, que é um jornalista mineiro de BH, mas que mora no Rio já tem um pouco tempo, mas tem um tempinho. E o Thiago tem uma equipe super legal também, claro que ele não faz sozinho, e ele é muito bom, né? Ele é uma pessoa assim, fabulosa nessa ideia e nessa condução desse podcast, né? São episódios relativamente curtos, né? Mas eu vou colocar só o trechinho que a Cidinha se apresenta. Esse episódio que eu vou colocar que a Cidinha participou, o nome já fala, né, gente? Vidas Negras, ele aborda, cada episódio ele aborda pelo menos 2 personalidades negras, né? 2 vidas negras. Então, tem de Machado de Assis, que é o caso desse episódio aqui antes da Cidinha, Conceição Evaristo, não só literatura, né? Mas também, sei lá, Elza Soares, né? Jogadores de futebol, tem muita gente que a gente não conhece, gente que sofreu assim, né, o memoricídio, digamos, que é o apagamento histórico, né, da cultura, da literatura, das vidas negras faz na história desse país,
E ele traz isso, né, de uma forma muito, muito legal através do podcast. São narrativas, ele conta de um jeito muito gostoso. Então, a gente escuta, assim, se emociona, eu brinco com as amigas que eu choro às vezes, né? Fico bem emocionada. Então, é bem, bem bacana. Tem sobre muita gente, muitas vidas negras. E aí, nesse momento aqui, já é o meio, já para o final do podcast, é um episódio sobre o maior escritor do Brasil. O nome do episódio é esse. E é sobre Machado de Assis, né? Machado negro, né? Machado afro-brasileiro, embora muita gente tentasse branqueá-lo por muito tempo, creio que vocês hoje já sabem disso, né? Quando eu estudei Machado, nunca me foi dito isso, né? Tive que aprender depois com o professor Eduardo Duarte. O professor Eduardo Duarte, que foi meu orientador, né? Que foi professor da Cris também, ele é coordenador de um grupo de pesquisa do qual a gente faz parte lá na UFMG. E esse grupo de pesquisa é o NEA, né, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade. É o núcleo criador, né, do portal Literafro, que mais também eu vou usar daqui a pouquinho. E aí, nesse episódio, então, o Eduardo dá uma entrevista sobre Machado de Assis, porque Machado, né, não desceu para falar sobre ele mesmo, e depois a Cidinha entra. Então, geralmente, o teatro faz muito isso, né? No episódio, ele coloca um escritor, uma vida negra, né, uma personalidade negra, já falecida, né, de outros séculos até, e uma atual. É muito legal isso também, né? Porque tem Maju, né? Tem várias personalidades negras vivíssimas como a Cidinha, né? Então, vou colocar aqui a própria Cidinha se apresentando. 1967. Aliás, a Conceição também é de BH. Por isso. A Cidinha nasceu em Belo Horizonte em 1967. Aliás, a Conceição também é de BH. Eu fico um pouco triste quando lembro que só fui descobrir essas duas escritoras, minhas conterrâneas, quando já não morava mais em BH. Enfim, aquilo que eu disse no começo do episódio sobre todo esse conhecimento produzido por pessoas negras que nos é negado, né? E negado não só a quem é negro, os brancos também perdem muito com isso. Eu sou a primeira filha dos meus pais, uma família de trabalhadores, de operários que moraram em Contagem, que é uma cidade do entorno de Belo Horizonte, né? Antes de morar lá, morei em Santa Efigênia, que é um bairro do Cinturão Negro de Belo Horizonte, do centro. Tem um conjunto de bairros muito próximos do centro de Belo Horizonte, que são bairros muito negros. Entre eles, Santa Efigênia, que é esse bairro, né? Que eu vivi até os 6 anos. Eu sempre estudei em escolas públicas, inclusive na universidade. Eu fiz a UFMG, que é a Universidade Federal de Minas. Eu tive contato com livros de literatura na escola, né? Não sou de uma família leitora, de uma família que tenha livros, que tivesse livros em casa. Eu é que levo esse universo para minha casa. Por sorte, estudei em escolas que tinham sala de leitura, ou que tinham biblioteca escolar, ou bibliotecas próximas de redes da indústria e do comércio que eram abertas para as pessoas, né, que moravam ali no entorno daquelas escolas. E sempre me vali dessas bibliotecas para acessar mundos diversos pelos livros. E aí algo aconteceu no finalzinho da infância dela, começo da adolescência. Houve um momento em que eu percebi que eu queria escrever, né? Que eu queria escrever minhas próprias histórias. Isso foi bem cedo, quando eu descobri os cronistas mineiros, por meio de uma coleção chamada Para Gostar de Ler. Então, quando eu li as coisas do Drummond, do Paulo Mendes Campos, do Fernando Sabino, eu tinha vontade também de escrever as minhas próprias histórias. O primeiro livro que a Cidinha lançou foi Cada Tridente em Seu Lugar, em 2006. Foi pela Masa, uma editora independente de BH, que também foi a primeira a publicar uma obra da Conceição Evaristo. O Cada Tridente em Seu Lugar é um livro de crônicas que passa por temas como as religiões de matriz africana e as relações raciais e de gênero. Depois, em 2008, veio o segundo livro, Você Me Deixe, Viu? Eu Vou Bater o Meu Tambor. Me sentir escritora foi a partir do meu terceiro livro, que se chama Os 9 Pentes da África.
E quando eu fiz o Pentes em 2009, ali sim eu me senti escritora. E por quê? Teve algum motivo específico para ser apenas no terceiro que você se sentiu? Sim, eu vinha do ativismo político, né, e tinha um entendimento assim de que eu estava simplesmente escrevendo coisas diferentes daquele formato, tanto que eu escrevia quanto que eu costumava ler, né, das pessoas e tal ligadas ao ativismo político de combate ao racismo. Então, naquele momento, inclusive, eu me definia como artivista, alguém que fazia política pela arte, e a arte estava a serviço da política. E no terceiro livro, que é Os Nove Pentes da África, eu comecei a sentir outras demandas no campo da linguagem, né? No sentido de uma exigência de que o texto definisse parâmetros diferentes, né, para ele mesmo, daqueles que eu havia adotado no primeiro e no segundo livro. Em 2020, esse livro, Os Nove Pentes da África, foi incluído no Plano Nacional do Livro e do Material Didático. Isso quer dizer que escolas do país inteiro podem pedir ao MEC a compra do livro. Quando eu gravei essa conversa com a Cidinha, em fevereiro de 2021, o livro já tinha vendido mais de 150 mil cópias. São mais de 150 mil crianças e adolescentes conhecendo a história de uma família negra e dos pentes herdados pelos 9 netos do vô Francisco. Acho que, em primeiro lugar, eu escrevo porque escrever me dá muita alegria. Eu não sou uma pessoa que sofra para escrever. Escrever dá trabalho, mas me dá muita alegria, como aquele momento em que Xangô chega no xirê e todo mundo levanta os braços e o saúda, o rei chegou, o rei chegou. É esse momento para mim, né? A escrita é esse momento, tem uma espécie de epifania. Escrevo também porque acho que é a coisa mais bem feita que eu faço, e a gente tem um certo regozijo com aquilo que a gente faz bem feito, né? Eu acho que eu escrevo direitinho e eu fico bem contente assim com o que eu faço, né? Responde muito às minhas necessidades, né, de estar no mundo. E em terceiro lugar, eu não sei se tem exatamente essa ordem, mas escrever é uma forma de construir mundos e apresentar esses mundos para as pessoas, né? Além dos 9 Pentes, um outro livro bem celebrado da Cidinha é Um Exu em Nova York, pela editora Palas. Foi o primeiro livro de contos que ela escreveu. Antes, todos tinham sido de... Bom, vou parar aqui, depois vocês escutem o final aí, que tem mais coisa, né, pelo podcast afora. E achei até engraçado, estava aqui lembrando, enquanto eu escutava com vocês de novo, que quando eu ouvi esse episódio, eu estava viajando com meus pais, meu pai estava do meu lado, e aí foi falando da Cidinha, e ele foi ficando assim empolgado, ele falou, nossa, quero conhecer, quero ler e tal. Aí, quando o Thiago falou isso tudo dela, né? Porque, gente, são aqui no Literato até atualizados, acho que são 19 livros, né, são quase 20 livros que ela tem, né? E aí o pai falou assim, nossa, ela deve ganhar muito dinheiro. Eu falei, não, pior que não, porque aí no final do podcast, quem ouvir depois vai saber, ela fala que o Thiago pergunta para ela quais seriam os sonhos futuros, né? E ela diz que seria ser bem remunerada pelo que ela faz, né? Que ela gosta, como ela disse aí agora. Eu acho muito legal essa autoafirmação da Cidinha, que nela é uma característica muito forte, né? De se dizer, eu sou boa no que eu faço, né? Eu sou uma escritora. E a gente concorda com ela, né? Quem lê os textos já deve estar sabendo que ela, e é por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que o café é homenagem a ela, né? É por isso que ela é tão reconhecida, é por isso que o Cada Tridente em Seu Lugar, esse livro, ganhou prêmios, é por isso que o Pentes da África está no PNLD literário, quer dizer, né? O governo também, de alguma forma, reconheceu isso, né? Então, essa autoestima, né, essa certeza, essa autoafirmação, que é tão importante, especialmente para uma mulher negra, né? Uma mulher lésbica, né, assumidamente, que gosta também dessa bandeira, que encampa essa bandeira anti-homofobia. Então, isso para nós também é muito importante enquanto leitores, enquanto pesquisadores, professores, né, entusiastas aí dessa educação antirracista,
dessa literatura antirracista como a literatura da Cidinha. Bom, isso que eu comecei a apresentar para vocês, essa fotinha aí da Cidinha, vocês vão conhecê-la pessoalmente em fevereiro, né? Eu quero estar lá. E a Cidinha é essa pessoa aí, para quem nunca viu o rostinho dela. E aqui eu tô com o Literafro aberto, que é esse portal, esse site que eu falei para vocês, né? Tá aqui em cima o cabeçalho. Vou colocar também aqui no chat o endereço, www.letras.fmg.br/literafro. Esse portal ele existe já há mais de 10 anos, né? E a gente faz um trabalho assim árduo, um trabalho bacana, também modestas farvas no nosso grupo, através da coordenação dos professores Eduardo Duarte e Marcos Alexandre, da UFMG. E aí a gente tem uma lista de autores, gente. Então, assim, nossa, eu quero conhecer um escritor, vem aqui, né? Autoras, ó, só a listinha só das autoras para vocês verem, que hoje eu estou, né, na literatura de mulheres aqui, ó. Olha o tanto de escritoras, né, negras que a gente tem no portal, né? Ó, 2 páginas, vai até a Patrícia Santana, depois acaba aqui com a Zaine Lima, né? Mesma coisa, eu quero escritores agora, então tem um monte aqui também, ó, até mais do que as escritoras, infelizmente, né? Cruz Souza, né, que alguém já deve ter estudado aí na escola, o Jefferson Tenório está super aí vendendo, o Itamar Vieira Júnior, autor do Torto Arado, que é o atual best-seller negro aí que a gente tem, né? Machado de Assis está aqui, né? Um monte de gente aí que vocês devem conhecer. E aí, sobre cada autor, né? Igual, por exemplo, se eu clicar aqui na Cidinha, vou dar um exemplo, a Cidinha, Conceição está logo embaixo, já foi homenageada nesse evento também. A gente tem a biografia dela, né? As publicações, olha o tantão de livro que a mulher tem. Depois da dramaturgia, Cidinha escreve peças também. Os contos, os textos dela que estão em antologias ou sobre ela, né? Antologias, para quem não sabe, uma reunião de textos diferentes, né? Não ficção, quer dizer, os textos que Cidinha escreve que não são literatura, digamos, né? E aqui alguns textos, inclusive, os que a gente vai falar hoje, né? Então, aqui os textos, então, quero tirar, professor que está assistindo também, quero usar um texto na minha aula, está aqui para ser usado mesmo. E depois os textos críticos, quero ler uma análise sobre a Cidinha, tem aqui vários textos de críticos literários, né? Inclusive membros do grupo. E depois as fontes de consulta. Então, tem alguém que quer fazer um trabalho sobre a Cidinha. Está tudo aqui mastigadíssimo para vocês, né? Usarem e abusarem desse Literafro, que é uma ferramenta aí para todo mundo, para a gente espalhar a literatura afro-brasileira. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Vocês já conheciam a Cidinha? Alguém já conhecia a Cidinha antes de saber desse seminário, por exemplo, do Café Literário homenageá-la, né? Trabalhar com ela esse ano? Alguém conhecia? Vitória disse que não. Não. Também não, João. Pois é, gente, olha, vizinha aí, né, do CES, ó, em BH, aqui, eu moro em BH, né, aqui, pertinho aqui, de Sabará, Cidinha, e olha, ninguém conhecia, tá vendo? É assim mesmo, né? O fato de vocês não conhecê-la também é uma marca daquilo que eu falei agora mesmo, né, desse apagamento dessa história negra, né, e da cultura, da literatura. A literatura faz parte, então, dessa cultura, dessa arte negra. É um exemplo disso, né? Quando meu pai ouviu, ele pensou, nossa, ela é muito famosa. Ele pensou isso porque quando ele viu narrar esse tanto de livro, de prêmio, e viu ela falar com tanta, né, propriedade, ele pensou, nossa, num episódio sobre Machado de Assis, né? Ele pensou, nossa, a mulher deve ser, né, conhecidíssima. Eu falei, pai, não é, né? Se eu perguntar também para os meus alunos, eles não vão saber quem é, porque, a não ser que eu, né, antes de levar o texto para a sala de aula. Então, a Cidinha não está na grande mídia, né? Infelizmente, assim como outras escritoras. Mesmo a Conceição Evaristo, que é muito conhecida, né? Talvez mais do que a Cidinha, certamente. Já foi até no Roda Viva, né? Já foi premiada, já foi tema da Olimpíada de Português. A Conceição também não é tão lida, não é tão conhecida assim pelo leitor comum, né? Por exemplo, o leitor que lê, sei lá, Clarice Lispector, ou Paulo Coelho, ou John Green, né? Entre outros aí. Então, a gente está aqui para isso também, né? Eu acho muito legal que Ricardo e a equipe, né, que os organizadores do Café Literário escolham essas escritoras negras, né, para dar visibilidade que elas merecem mesmo, né? E elas são publicadas muitas vezes por pequenas editoras, né? Vocês viram aí que a Cidinha falou no podcast, né? O Thiago falou da Masa, né? Que é uma editora aqui de BH que publica escritores negros, primordialmente.
E aí mas só que essas editoras são pequenas, elas não são ricas, elas têm uma distribuição menor do que uma Companhia das Letras, por exemplo, do que uma Record, né, do que outra editora. Diga, Ricardo. O Aline, só para não deixar perder o que você acabou de dizer, eu vou até falar a segunda coisa. A Cidinha acabou de me dizer que ela vai publicar pela Autêntica agora, né? Com esse mundo de publicações. Olha, gente, como é que é o caminho de ser um escritor ou escritor, né? Depois de ter esse mundo de publicações, a Cidinha vai publicar pela Autêntica agora, algumas das obras dela. Então, já é um caminho para mais esse reconhecimento e talvez esse acesso, né? Porque essas editoras grandes acabam conseguindo alcançar um público maior. E é interessante, Aline, quando você fala como que a Cidinha, com uma obra tão rica, tão premiada, ela ainda merece alcançar mais leitores. E quando a Cidinha fala lá no podcast que ela vai ter contato com a literatura na escola, é nessas horas que a gente também se reanima, né? Nós, professores, Silas da Fonseca, que está aqui, que é um agitador cultural, que tem projeto de leitura escrita em Sabará, Túlio Damasceno, que está aqui também, que tem um projeto de leitura escrita, né? Borracha Leoteca, extremamente consolidado, importante. Então, numa realidade como a nossa brasileira, ter casa, ter um berço leitor é raro, né? Não é assim que acontece. Então, esse movimento aqui, eu acho que ele né, nesse sábado, 4 horas de Guerreiros, dá uma certa satisfação quando a gente escuta uma autora falando isso, né? E já complementando o que você disse, dando notícia, Cidinha começa a publicar pela Autêntica muitíssimo em breve. Maravilha, super, super fresca a novidade. Maravilha, maravilha mesmo. Olha quanta luta, né, por trás disso, olha quanta luta para ser publicada por uma Autêntica, que é uma editora bem maior do que as editoras que ela publicou. Eu tenho meus livros aqui, e eu estava relendo os prefácios, dando uma olhadinha nos livros hoje, revisitando, né? E aí, pensando, tem um livro que é prefaciado, um livro dela que é prefaciado pela Sueli Carneiro, que é o Parem de Nos Matar, hashtag Parem de Nos Matar. E, gente, Sueli Carneiro, gente, ela é, né, uma ditadora negra, uma militante, uma teórica negra, muito, muito importante para a gente que estuda, né, esses temas decoloniais, esses temas de minorias, entre aspas, né? Então, a Sueli conta nesse prefácio que a Cidinha, ela conheceu a Cidinha quando ela tinha 19 anos, a Cidinha já falava... E com a própria Cidinha fala no podcast também, né? Ela era uma ativista e virou uma artivista, né? Então, a gente tem é bom a gente marcar esse lugar de quem é essa escritora que a gente está conhecendo, porque é essa mulher aí que está batalhando pra caramba, né? A vida inteira para ser uma escritora de sucesso, para viver do que ela faz melhor, como ela disse, o que eu faço de melhor é escrever, né? Escrevendo crônicas. Depois, ele também no podcast, ela vai falar isso, como que também é visto como um gênero menor, né? Embora ela também escreva contos, peças de teatro, alguns poemas, ela tem um livrinho de poemas. Ela diz que não escreve poemas, que ela comete poemas, né? Escreve bem de vez em quando, e que só quando aparece, assim, aparece menos do que a prosa, né? Artigos, Cidinha opina sobre tudo que é tão importante, né? Escreve, ela tem blog, tem essa coluna, né? É muito massa, Ricardo. Então, ela produz muito, assim, né? Ela é uma pessoa que trabalha muito, né? É uma intelectual, né? Uma escritora muito atuante, né? E a gente, olha aí, né? Quase ninguém a conhecia até hoje aqui, né? Entre nós, né? Bom, vamos ao texto. Eu acho esse texto, Construção, maravilhoso. Eu fiquei na dúvida se a gente lê ou não, mas eu acho que melhor a gente ler, né? Porque a gente vai comentando. Eu acho ele muito, muito legal. Hoje eu estava relendo aqui para o nosso encontro. Eu vou ler esse primeiro e depois, se alguém mais quiser ler, acho que as meninas estão aí, podem dividir comigo depois, né, Ricardo? Fica à vontade, Aline, né? Tem algumas alunas aqui que estão dispostas a ler, você pode ficar à vontade aí para levar de novo como você quiser. A construção e depois eu peço outra pessoa para ler aí. Obrigada, Lídia. Opa, cadê? Aqui. Construção. Esse é um conto publicado numa antologia, né? Já tem algum tempo, e que eu gosto muito, assim. Espero que vocês também gostem. Primeiro, só uma palavrinha. Pode falar. Só uma palavrinha. Uhum. Se alguém não tiver percebido, gente, lá na página de inscrição, quando você entra aqui para a transmissão, tem um linkzinho com material de apoio que tem esses textos, tá? Não sei se vocês todos viram lá, fica bem fácil de ver para você baixar o PDF com esses textos. Isso, vocês acharam se quiser baixar fácil, agora, pessoal? inclusive, quem tiver no computador pode baixar agora e abrir para ler junto, né? Não tem problema também. E aí, a Aline está projetando aqui, mas só para você saber que tem lá também o PDF, tá bom? Isso, obrigada.
Construção. Primeiro era chão batido e ele não sabia como era feito. Sua lembrança da casa em obras começava do vermelhão, uma massa de vermelho intenso, à base de anilina, aplicada ao chão da cozinha. Crosta fina de cimento, areia, água e cor. O pai executava o serviço, a manutenção que cabia às crianças era feita com cera vermelha. Mãos e joelhos só não ficavam igualmente coloridos porque eram pretos. Adquiriam uma cor cinzenta, como couro velho, curtido e sujo. Mas as unhas envermelhavam, as cutículas roseavam, e que trabalhão para limpar. Logo sábado, dia de baile, as irmãs odiavam a massa colorida e ao pai por extensão. Nesse mesmo estágio da obra, que se estenderia por toda a vida, aplicava-se o amarelão em 2 outros cômodos, a sala e o quarto. De novo, cimento, areia, água e cor, dessa vez amarela. 2 apenas, ainda bem, única vantagem da casa pequena. O mesmo ritual da pasta vermelha repetia-se com a pasta amarela na construção do piso. A manutenção novamente cabia às crianças, feita com a cera amarela, pior para limpar dos dedos, pois impregnava a pele e os cantos das unhas. Não raro, as irmãs, sem tempo hábil para cuidar delas, deparavam com um cantinho de cera à noite em horas impróprias. Houve um dia em que elas estavam de risinhos na privada e ele colou o ouvido na porta para também participar do segredo. A alegria terminou quando o acontecido chegou à parte da cera. Nessa hora, a irmã narradora embraveceu. Parece que o namorado foi fazer alguma coisa, que ele não entendeu muito bem, com o dedo dela, enquanto fazia, reclamou de um gosto esquisito. Era a cera amarela. Danada, escapou da faxina feita nas mãos. A irmã virou uma arara. Quando a situação familiar melhorou, trocaram o vermelhão da cozinha por uma cerâmica vermelha, espécie de taco mais largo, talvez menos comprido. Só que não era de madeira, era diferença. Ele nunca entendeu por que o chão da cozinha da própria casa e das outras casas da vila era vermelho. Parecia regra a cumprir ou moda a seguir, dava no mesmo. No último estágio, trocaram a cerâmica por azulejos de estampas horrorosas, as mais baratinhas, mas não havia dúvida de que aquele era o melhor material para limpar. Água, sabão, esfregação resolviam. Na sala e no quarto, o pai assentou tacos de madeira, substituindo o amarelão. A atividade lhe dava especial prazer. Contava orgulhoso que aos 9 anos, quando primeiro assinaram sua carteira de trabalho, fora como assentador de tacos na firma do seu Pacífico. Por aí o filho constatava a modernidade de certos conceitos. Trabalho infantil, por exemplo, na época do pai não existia. No começo ele se lembrava quanto o pai ganhava por semana, mas com o passar dos anos e a mudança frequente do nome da moeda, passou a se confundir e depois esqueceu. E agora o pai nem está vivo para ele perguntar. Assentados os tacos, iniciava-se outra tarefa inglória para as crianças. Passar palha de aço no chão para amansá-los. Passar é eufemismo. A situação exigia esfrega com todas as forças dos músculos e a tensão dos olhos para raspar uniformemente. O pai ensinou como devia ser realizado o trabalho, dos cantos para o meio, assim o mal feito pela preguiça não teria vez. Não entenderam? A lógica era de que no começo, mais descansadas, as crianças deveriam se dedicar à parte mais escondida, as laterais, ocupadas pelos móveis. A mais visível, o centro dos cômodos, ficaria para o final, porque mesmo picadas pela mosca da preguiça, a visibilidade do espaço as obrigaria a fazer o serviço bem feito. Boa estratégia. Mas surge algo inusitado e as irmãs e ele até sentem saudade do amarelão. É que o amansamento dos tacos com a palha de aço produzia uma poeira infernal, um poeirão, como batizaram. Aquilo os fazia tossir, produzia coriza e engrossava as mãos. Dinheiro para creme hidratante não se via naquela casa. E mesmo para passar óleo de cozinha ou banha de porco nas mãos era escondido da mãe. Podia desenterrar no final do mês. Mas o pior ainda estava por vir. Eram os efeitos do poeirão no cabelo das irmãs, alisado por chapinha. Chapinha é coisa de hoje, né? A memória é reavivada pela imagem macabra do ferro quente. A mãe passava no cabelo delas uma coisa chamada unto, mistura de tutano de boi com banha de porco, mal cheiroso que só. Separava as mechas e untava com aquilo. Esquentava o pente de ferro no bocal do fogão, pegava pelo cabo de madeira e depois alisava as mechas untadas.
Aquilo fazia shhh, como pastel frito na gordura quente. Às vezes, ao shhh, se sobrepunha um grito, queimadura acidental, mau humor subsequente, pois, dependendo da gravidade da marca deixada pelo ferro de alisar, havia cancelamento automático do baile daquele sábado. Cabelo alisado por ferro quente não pode ser lavado, você sabe. E a mistura do unto e do poeirão na cabeça das meninas, além do PTT que fazia, era bomba de ressentimento e humilhação carregada no corpo. Do chão para as paredes, mais uma etapa da construção. O reboco cascudo feito pelo pai denotava falta de tempo para passar a desempenadeira. As paredes nunca eram lisinhas, como nas casas mais aquinhoadas, mas no ato de pintá-las, as crianças eram premiadas. Podiam escolher a cor do quarto no vastíssimo leque de 3 opções: verde pálido, azul esquisito e rosa. Tudo bem clarinho, porque uma caixinha de pó era diluída em um tanque de água e se passava uma única mão de tinta na parede. Contudo, era divertido, pois podiam apenas admirar um adulto trabalhando sem qualquer obrigação infantil. Das paredes para a laje, um salto nas alturas e na qualidade da participação das crianças. Dia de bater laje era dia de festa. Começava no dia anterior, quando a mãe ia ao supermercado comprar as carnes para a feijoada e deixava tudo imerso em tempero para pegar gosto. Catávamos quilos e quilos de feijão e arroz, descascávamos alho, picávamos cebola, cebolinha e salsa dentro das bacias feitas de lata de goiabada. Mentira, as irmãs é que faziam esse trabalho, tarefa de mulher pequena. Nós, os meninos, só rondávamos o trabalho delas. A gente nem conhecia a palavra reciclagem, mas era isso que o pai fazia. Ele desmanchava a costura das latinhas de goiabada. Não era cascão, era marca inferior, rala e cheia de açúcar. Cascão só no Natal. Abria elas em cima de uma pedra de mármore, batia com martelo e machucador de alho, transformava numa placa lisa, depois emendava com solda e estava pronta mais uma bacia para usar na cozinha. Secava ao sol e depois ficava um dia de molho na água com vinagre para tirar o gosto de solda. No dia anterior ao enchimento da laje, o pai providenciava cerveja e uns refrigerantes no supermercado. Tudo marca de fundo de quintal, para fazer economia. No raciocínio dele, a criançada queria mesmo era o bigode de espuma do refrigerante e o tch do gás. Estava certo no diagnóstico, mas errado na receita, porque os refrigerantes baratinhos praticamente não tinham gás nem faziam espuma. Por fim, ele buscava a cachaça encomendada no seu Zé Ataúfo, representante extraoficial de um grande alambique que ninguém nunca soube o nome. A localização da fábrica todo mundo sabia. A cachaça vinha do alambique da chácara do genro dele, a poucos quilômetros dali. Mas não tinha reclamação porque o produto era barato e ainda não tinha mandado ninguém para o hospital. O pai levava aquelas compras no carrinho do supermercado, todo orgulhoso, e eu, menino, fascinado pelo pai provedor, acompanhava as compras e o transporte. Depois de despejá-las em casa para a mãe ajeitar na geladeira e do pai dizer bem alto o preço de cada coisa, eu devolvia o carrinho vazio. O dia de bater a laje, propriamente, começava de madrugada. A almarada ia chegando, alguns acompanhados das esposas, talvez uma ou outra noiva, namorada, doida para mostrar serviço e ser acolhida no clã. A filharada também vinha e os pequenos podiam brincar. Aos adolescentes, garotos e garotas, eram destinadas algumas tarefas, atribuídas a cada sexo. Basicamente, mulheres de todas as idades na cozinha e homens e homenzinhos nas várias tarefas de preparação da laje. Carregar areia, brita, cimento e água para a massa. Prepará-la, encher as vasilhas, carrinhos de mão, latas de 20 litros ou latinhas de 5, de acordo com o vigor físico ou a necessidade de exibicionismo do cabra. Transportá-los em andaimes de madeira inseguros, mas ninguém caía. Transportar também as vigas de ferro, cimentos, tijolos, tudo aos gritos, que o grito era demonstração exigida de força e machismo. E dar-lhe piadinha com a virilidade alheia, questionada nas mínimas atitudes do sujeito. Na careta para erguer peso, nos queixumes sobre a dureza do trabalho, nas paradas para descansar fora dos momentos coletivos de descanso, até no deslocamento da área de serviço dos homens até a cozinha, terreno sagrado do mulherio, ou nas reiteradas escapadelas ao sanitário. Em qualquer dessas situações, o ser do sexo masculino era logo colocado no rol dos de sexo duvidoso. Homem que era macho tinha de rir das piadas machistas, contar vantagem de conquistador com certo cuidado para localizar as puladelas de cerca atuais do passado na vida de solteiro,
de garanhão bem-sucedido, afinal, da cozinha, as patroas a tudo prestavam atenção. E se descuido houvesse nas narrativas do Indiana Jones do amor, podiam receber uma descompostura na frente dos amigos, humilhação terrível, e no caso das patroas mais drásticas, podia haver greve de sexo em casa, castigo desesperador. Bater laje era mesmo um ritual de iniciação masculina. Ali as mulheres eram coadjuvantes, mas se vingavam no território da cozinha, onde também falavam de sexo. Diferentemente dos homens, que contam vantagens sobre as mulheres da rua e santificam a patroa, a mulherada conta vantagens sobre seus homens. Falavam de metragens, práticas e técnicas presentes na relação com o marido, sempre com o cuidado de colocar as virgens ou pretensamente virgens para correr, porque aquilo era assunto de mulher casada. A mulheradinha se fingia de besta, mas observava certos silêncios. Sabe-se lá se, quando solteiro, o marido daquela prima não teria dado umas voltinhas com a irmã daquele cunhado, e agora todo mundo junto naquela cozinha não estaria falando de assuntos bem familiares. Oxalá fosse mesmo na vida de solteiro, mas que tinha coisa que cheirava angu fresquinho com caroço, isso tinha. Tudo muito divertido, de grande aprendizado. Bater laje era uma escola na qual se aprendia de tudo. A laje bem batida, depois do alicerce bem feito, era condição essencial para os andares futuros que subiriam aos céus. Crescimento vertical da propriedade privada, multiplicação de tijolos e tetos do patrimônio familiar. O pai dizia que até João de Barro faz casa de 2 andares. É passarinho humilde e com ele a gente deve aprender. Do livro Negrafias, Literatura e Identidade, a gente peguei lá do Literafo, tá? Eu vou interromper aqui para a gente conversar um pouquinho. Antes da gente analisar um pouco o conto, eu queria saber se vocês gostaram. Gostaram? O que vocês acharam do conto? Legal. Legal, João. Mais o que? Ela traz uns pontos bem relevantes, com uns olhares bem críticos também. Alguns né, Vitória? E o legal é que ela faz assim de um jeitinho, parece tão bobo, né? Quando você vê, ela tá cutucando, né? Sim. Isso é uma arte na literatura. Gabriel, pode falar? Gabriel, que na verdade é Mateus, não é isso? É. Eu achei interessante que, quando estava lendo, não deu aquele desconforto, cansaço. Eu fiquei na história desde o começo até o fim. Ah, que bom. Achei bem interessante isso. Ótimo. Aí a Gabriela está dizendo aqui que gostou. Legal que aponta também. Legal que aponta também sobre o machismo. Sim, homofobia, machismo. Gustavo? A história é bem envolvente, traz pontos que faz a gente refletir bastante sobre a sociedade hoje em dia. Sim, com certeza. Que ponto você percebeu, Gustavo? Quer falar algum? Tem o machismo, tem a homofobia, isso aí é bastante discutido hoje em dia e isso aí. Isso mesmo, ok. O fato do homem ter que se mostrar homem, né? Ser julgado muito por isso. Acho que não é só, tipo, a mulher que é submetida. Acho que o homem também, em alguns casos, ele tem que se mostrar muito maior do que ele pode ser. O machismo também, ele ataca aí, né? Ele atrapalha a vida dos homens também, não é só a nossa, não, né? Nesse sentido que a Vitória falou mesmo, né? Mais alguém? Enquanto? O legal que eu acho também, gente, é desse título, né? Vocês pararam para pensar? Construção, né? Além de ser a música do Chico Buarque, uau, adoro. Mas além disso, ele também é uma construção ali. A gente vai vendo o piso da casa, vai subindo a parede até a laje para chegar no 2º andar, né? Do puxadinho lá da casa deles, que é para cima, que é feito casa de João de Barro, né? E como o Matheus falou, é gostoso de ler, é leve, né? A Cidinha tem muito isso, ela mistura conto e crônica o tempo inteiro. A gente nem fica mais tentando saber, porque um livro inteiro, como Cada Tridente no Seu Lugar, diz que é um livro de crônicas e está cheio de contos, na minha opinião, e na opinião de vários especialistas dela, inclusive. Então, qual que seria a diferença, né? Primeiro, antes da gente continuar. O conto estaria mais para um texto ficcional, né? Um texto mais trabalhado, mais enredado, com os elementos da narrativa ali bem, né, clarinhos. E a crônica é o texto do dia a dia, é o texto até datado muitas vezes, né? A Cidinha tem vários artigos, assim, crônicas que ela conta, a gente vai ler, inclusive, uma aqui, pelo menos uma, que conta, assim, do dia a dia, né? Aconteceu com fulano de tal, ela cita, às vezes, um fato, a gente consegue situar o ano, né? Então, a crônica está mais para isso aí, só que ela mistura. Ela põe o ficcional lá no dia a dia, ela põe o dia a dia lá no conto, né? Que a gente parece ali uma história tão levinha de ler, uma linguagem dela é muito simples, cotidiana e, ao mesmo tempo, muito bem trabalhada.
né? E essa coisa da construção é muito legal, porque essa metáfora de que a gente está ali vendo a construção da casa daquelas crianças, né? Do protagonista, que a gente não sabe quem é, um filho, né? Homem, e suas irmãs, irmão, e vai vendo também a construção da própria família, deles também, né? Como sujeitos negros. Vocês perceberam que ela marca o sujeito negro? Ele fala, no primeiro parágrafo, ela fala do joelho, né? A cor do joelho, a cor do vermelhão ficava no joelho, uma coisa assim, né? Diferente, né? Já vou te dar a palavra, Ricardo. Uma coisa assim meio diferente que porque então ela marcou. Isso, gente, é uma característica muito comum dos escritores negros, né? Principalmente aqueles que se afirmam como tal. Porque o escritor pode também ser negro e dizer, eu não quero falar sobre isso, sobre minha família negra, não quero falar sobre cultura negra, não quero falar sobre, né, sobre racismo, eu quero falar sobre o que eu quiser. Então, cada um é livre para isso mesmo, né? Mas a Cidinha, não, ela faz questão. Como ela é uma artivista, né, como ela disse, ela faz questão de marcar. Então, desde o primeiro parágrafo, ela diz, olha, leitor, essa família aqui é uma família negra. Né? É uma família mineira, a Cris falou aí, né, no chat, é mineira, provavelmente, porque realmente tem muita nossa cultura ali, né? Eu lembro na hora do amarelão da minha casa, do vermelhão da casa da minha avó, e meu pé ficava sempre amarelo lá em casa, porque é o amarelão da cozinha, da sala e da varanda lá de casa. E bater laje era um acontecimento, eu lembro quando bateram a laje também da casa dos meus pais, né? E de vários bateção de laje que a gente ia quando criança, que era uma delícia, porque era uma festa, né? Tomar refrigerante de graça. Comer pão com salame. Então, isso é uma coisa que ela traz a memória ali e a construção vai acontecendo desses sujeitos negros, especialmente desse sujeito que ali é o protagonista, até os outros, as suas irmãs, e ela faz denúncias no meio, vocês falaram aí do racismo, do machismo e da homofobia, mas tem também o racismo, através principalmente do cabelo das irmãs, né? É dolorosa aquela parte, eu leio e ainda me arrepio, porque é uma violência que essas mulheres negras sofreram e sofrem até hoje com os seus cabelos, né? A fim de alisá-los e de branqueá-los, porque isso é um branqueamento, né? O cabelo bom é só o meu, que é liso, o cabelo outro é cabelo ruim, vocês estão cansados de saber que não existe isso mais, né? Então, ali ela marca isso, de como que isso é dolorido, literalmente, é dolorido porque humilha, porque tipo, provoca, eu tenho que fazer isso para ser aceita, para ser bonita numa sociedade, e é dolorido também porque o ferro queima a cabeça, queimava a cabeça, né? Fala, Ricardo. Não, só um comentário muito curto, Aline, porque achei interessante a percepção, acho que foi quem que falou do Gustavo, né, de que a leitura, assim, ela é fluida, ela não cansa, ela meio que leva a gente pela mão, né, a linguagem da Cidinha é muito convincente nesse sentido. E outra coisa é que o título é construção, mas nesse texto a construção é meio que uma casca, um pretexto, né, para a gente ir ali conviver um pouco com aquele clã, com aquela família, com aquele senso de comunidade. Ver o que acontece por dentro daquela casa enquanto ela se ergue, né, na história desses sujeitos. Assim. Uma coisa que eu percebi, é muito interessante quando você começa a sentir que essas autoras têm um estilo que daqui a pouco você vai bater o olho em outro texto e vai falar, não, isso aqui é Cidinha mesmo, né? Que é uma narrativa crua, assim, no sentido de ela não fica floreando com muitas emoções, assim, ela dá para você, deixa você se virar. Mas o título Construção é uma grande pegadinha, eu acho, assim, desse narrador aí nesse momento, porque, claro que ele é o cenário para a coisa toda, mas o olhar mesmo é para aqueles sujeitos, né, para aquelas pessoas, para a história deles. Assim. E é muito legal ver como que ela alcança todo mundo, né, alcança os meninos aqui, alcança os alunos. Alcança a gente, né, assim, outros sujeitos. Eu também cresci numa casa com o Vermelhão, a gente leu esse conto, essa crônica nos encontros de organização, então, assim, tem esses outros pontos de identificação, né, para fora da história desse sujeito aí. Muito interessante. E olha que interessante, Ricardo, você e eu temos essa memória também do amarelão, do vermelhão, né? Aí mais gente aí da laje deve ter se lembrado, os meninos, eu acho que não sei se mais alguém entre os adolescentes também, né? Mas alguns adultos que estão aí também talvez tenham se lembrado. E aí é outra marcação, né? Porque, gente, tem um povo que adora dizer, porque a questão é de classe no país, que não tem racismo, né? Então, esse chão, essa estética da casa desse protagonista, né? Que o narrador nos conta, essa estética de parede com a tinta mais clarinha, porque não dá para comprar tinta de verdade, era meio que um cal, né? Que misturava, eu me lembro
lembro demais disso, né? Esse chão, né, vermelho, amarelo, que na casa da minha avó, das minhas tias. Era uma caixinha com uma pecinha de xadrez na frente. Exatamente, a caixinha. Que molhava e ficava aquele trem todo, ficava aberto em casa, me lembro demais. E isso é uma marcação de classe, né? Não é de raça, porque tanto que eu e Ricardo, brancos, nos lembramos também. Mas ali há também a marcação da cor da pele. Nesse momento do joelho, no momento do racismo em relação ao cabelo, né? No momento, ela traz a feijoada, que é um elemento afro-brasileiro, da nossa cultura, da nossa gastronomia, né? Então, há marcações intencionais de uma escritora negra, ela se posiciona nesse momento. Para a gente que é estudioso da literatura afro-brasileira, isso é muito importante, que é uma marcação de ponto de vista. Pode falar, Ricardo. Ô, Aline, explica aí para a Vitória, ela não entendeu o que é vermelhão. Ela está assim, gente, eu não entendi o que é vermelhão. Gente, eu ia pegar uma foto e esqueci, porque eu imaginei que eles não soubessem. Depois você joga, talvez no Google deve ter, né? Que, Vitória, é um piso. O piso era de concreto, de cimento, né? Imagina um piso de 100 piso, né? Um piso que, na verdade, não tem cerâmica, não tem... Imagina, lá esse trem aqui de porcelanato, num taco, não tem nada disso. O taco foi depois, né? Depois aparece o taco. E aí, na verdade, ele era aquele concreto, né? No chão da casa. E aí passava essa mistura, que aí é uma cera, mas Gustavo, mas é diferente, sabe? Mas ela fica lisinha, o piso fica mais liso, né? É como se fosse um cimento colorido que... sabe esses concretos de hoje? Agora tá na moda esse vintage, né? Você vai num bistrô, Sabará tem um bistrô que eu adoro, da Milsane, que ela usa isso, né? Que é o concreto ali, o cimento... Como é que é o nome, gente? Cris sabe também. Cimento, como é que é, Ricardo? Eu esqueci, cimento... Esse revestimento que usa hoje, gente, cimento queimado. Era um cimento queimado, mas colorido, sabe? É um piso que, ao invés de ser cinza, que essa é a cor do cimento, coloria ele de colorir de vermelho ou amarelo. Mas ele saía um pouco. Então, a gente passava pano, né? O pano da casa ficava, né? E isso, uma cera permanente. E criança que sentava no chão, geralmente saía meio avermelhado, assim, um negócio que ficava soltando um pouco, né? Aí o João falando que até hoje na casa dele, da avó dele, é assim, dos tios, avós, é assim. Isso mesmo, na casa da minha avó, que fica na roça, ela fez, mesmo quando reformou, ela fez questão. E aí hoje tem uns coloridinhos, ela pôs esse, ficou tão bonitinho, na varanda lá da chácara dela, na roça, na casinha dela, é coloridinho. Então, é uma estética, é uma marca de classe, né? Na casa do meu primo rico não tinha esse revestimento, né? Se a gente fosse na casa de uma pessoa mais, né? Não precisa ser rica, mas uma classe média, né, mais alta, a gente não via esse piso. É uma marca de um piso mais de pessoas mais simples mesmo, né? Então, ela faz a marcação de classe e faz a marcação racial, étnica também, né? Principalmente em relação a esse branqueamento aí dos cabelos, né? Então, essa é a Cidinha, como o Ricardo falou, a gente consegue ver essa Cidinha em outros textos, e nesse é muito forte isso, né? Eu já falei tudo que eu pensei aqui. Acho que sim. Alguém mais quer falar sobre esse conto? Ele é maravilhoso, dá para fazer muitas análises. Tem uma parte que ela falou passar a cera no chão, alguma coisa assim. Ela falou metonímia. Aí eu consigo lembrar porque a gente está aprendendo exatamente isso em português. E aí eu achei bacana ela trabalhar com essas estratégias de até ensinar português nos textos dela, eu acho, de alguma forma. Sim, você vê que a linguagem é muito bem trabalhada, né, Vitória? Tem razão. Tantas metáforas, ela fala ela usa a figura de linguagem, a palavra metonímia nesse momento, né? E várias construções ali de linguagem que são muito legais. Toda vez que eu leio, eu percebo mais uma, né? Texto é assim, né? A gente vai lendo mais uma vez. Isso tudo é o trabalho da escritora com o texto literário, né? E aí, gente, vou contar uma coisa muito triste para vocês, inclusive, sobre isso. Quando eu, a Cris, né, a gente tem o nosso grupo lá do Literafro, nessa nossa geração, que tem outros mais novos e mais velhos lá no grupo, mas quando a gente começou o nosso mestrado, né, lá, não vou nem falar quanto para entregar tanto, sim, mas lá para os inícios dos anos 2000, bem no início dos anos 2000, os professores, né, que não viam essa literatura como uma literatura de verdade, sabe? Então, assim, para vocês terem uma ideia, quando a Ponciá Vicêncio, que é o livro da Conceição Evaristo, foi indicado ao vestibular da UFMG, foi em 2007. Eu estava terminando meu mestrado e foi indicado ao vestibular. E a gente ouvia muito dos professores de cursinho, né? Porque nessa época tinha vestibular mesmo. O Enem não era a única forma de entrar, aliás, nem era a forma de entrar na UFMG ainda. E aí tinha um vestibular, tinha livros indicados, né? Tem que explicar porque os meninos ainda não são dessa época. Tinham 5 livros todo ano.
E aí, Ponciá Vicêncio foi, no 2007, um dos 5 livros obrigatórios para todo vestibulando, todo mundo que estava no terceiro ano ou que estava fazendo vestibular para entrar na faculdade, na UFMG, ler. Isso foi uma conquista e tanto, né? Uma escritora negra, em 2007, indicada ao vestibular de uma das maiores universidades do país. Depois ela foi indicada em outras, mas foi a primeira. E muita gente falava, mas não é literatura, isso não é literatura. Vocês estão querendo que ela seja indicada porque ela é negra, mas o que ela faz não é bom. E, gente, agora vocês vão concordar comigo que um conto desse é muito bom, né? Que há uma boa estética, que elas são boas, que elas são escritoras como as outras escritoras brancas que são famosas, ou como os escritores brancos, ou escritores, são poucos os negros, né, que são famosos também. Eu falei do Torto Arado, né, não sei se vocês já leram, já ouviram falar, mas o Torto Arado, ele é o mais vendido, está na lista há meses, né, como um livro mais vendido, e é um livro com personagens negras, sobre uma história de pós-escravidão negra, no interior da Bahia, e de um escritor negro. Isso é uma grande conquista, né, isso para a gente, quando a gente estava lá na UFMG, a gente não vivia isso, né? Os professores falavam com a gente, você está estudando isso porque é moda, você está estudando isso porque esses escritores, né, você tem pena, sei lá, né, tipo assim. E a gente vê que a Vitória falou da metonímia, essas construções, Ricardo falando do título, né? A gente analisando esse conto aqui, a gente vê quanto trabalho literário tem e quanto ela é uma escritora competente, né? E é por isso que ela está aqui, a gente está falando dela hoje, tá? Eu sei que a gente tem que reafirmar, é horrível, mas eu gosto de contar para vocês que há esse preconceito, né? Também na literatura, também em relação aos escritores, né? Não só com outras profissões, outros momentos aí sociais. Eu vou colocar outro. Quem vai ler para nós agora? Eu leio. Ô, Aline, se você me permite... Pode falar. Só uma palavrinha. Pessoal, vocês já sabem disso, mas vou reafirmar, né? A professora Aline está aqui conduzindo com a gente e todo espaço para vocês abrirem o microfone, falar, né, Aline? Perguntar. Total. Fiquem à vontade, todos os membros que estão participando aqui, viu? Eu vi que alguns participantes colocaram aqui no chat, podem ficar à vontade para abrir o microfone, pedir a palavra à professora Aline para poder falar, tá bom? À vontade. Quem mesmo que falou que ia ler, eu não vi o nome. Sou eu, Ana. Ana, por favor. Pode, é o Melô da Contradição. Tudo bem. Boa tarde, gente. Melô da Contradição. O menino negro estava muito triste e contava ao outro que apresentou seguidos atestados médicos à empresa para ser demitido. Assim, pretendia pagar a dívida do primeiro semestre na faculdade e trancar a matrícula para retomar Deus sabe quando. Retornar. Mas isso é problema de todo jovem pobre que estuda em faculdade particular. Não precisa ser negro para passar por isso. Tá certo. Mas ocorre que ele trabalha como repositor de mercadorias em uma monumental rede de drogarias da cidade. E sente-se humilhado, porque a regra é que os repositores ascendam ao posto de vendedor, se forem bons funcionários, e ele o era, num período máximo de 8 meses. Ele já completou 15, e todos os colegas brancos que entraram junto com ele já são vendedores. Ingênuo, como todo garoto sonhador de 23 anos, ele pensou que seria promovido, recompensado, pela aprovação no vestibular de uma boa universidade e por fazer um curso ligado à sua área profissional. Que nada, o gerente foi insensível e ainda disse que logo, logo ele desistiria dessa ideia de curso superior, coisa de burguês. Ele chorou e deu socos no travesseiro, pensando que o salário de vendedor, acrescido das comissões, lhe permitiria pagar pelo menos 5 das 7 mensalidades do semestre, e as 2 restantes a escola negociaria. Fez outra investida, desta vez para tentar diminuir o cansaço e os gastos com transporte. Pediu transferência para uma unidade da drogaria mais próxima da faculdade, onde ninguém quer trabalhar, principalmente quem gosta do status de trabalhar numa loja do centro. Recebeu outro não. Aí, não lhe restou outro caminho, senão pirraçar o gerente para ser despedido. Não podia se demitir, porque perderia o seguro-desemprego e aí não teria mesmo como quitar a dívida que o atormentava. Ainda bem que as baladas no final de semana se aproximam, e com elas o aconchego das moças brancas que o acham um neguinho bonitinho, gostosinho, de tirar o chapéu, e lhe dão a ilusão de ser menos negro e discriminado
por figurar como um pretinho básico do guarda-roupas. Cada tridente em seu lugar. Isso. Eu acho uma porrada essa crônica conta aí. Nossa, é tão profundo. O que vocês acharam? Me conta aí o que vocês acharam. Com esse texto eu só consigo Pode lembrar falar, gente, não... de uma música da, acho que é Bia Ferreira, sobre, chama Cota Não é Esmola. Uhum. Mesma coisa assim. É verdade. Foi bem lembrado, Ana. É ótima a música, gente. Depois vocês ouçam aí. Quem mais quer falar? Antes da gente pensar um pouquinho. Bem impactante. Impactante. Pode falar, João. Tem uma sexualização, Danilo, mas é uma ironia e um humor. Já vou explicar isso aí, mas deixa o Matheus falar primeiro. Ok. Então, uma coisa que eu percebi é que, primeiramente, ela tira essa culpa de, sei lá, é que ela fala que brancos também podem passar pela mesma situação, e depois ela fala que é meio que o meu entendimento, que a culpa mesmo desse racismo vem mais das pessoas, porque, afinal das contas, foi o gerente que estava tendo esse racismo. Desculpa aí, Rai. Mas, enfim, foi basicamente isso meu entendimento. Tá, deixa eu só falar para vocês uma coisa também. Essa crônica conto, esse texto é muito emblemático e ele é muito machadiano, né? No sentido de que ele é muito irônico. E a ironia, você sabe, você fala uma coisa, quer dizer outra, né? De um jeito. E aí ele é sarcástico, porque ele usa desse humor assim rasgado, crítico, reflexivo, que te cutuca. Sabe? Então, alguém pode sair do conto, da crônica, do texto, e falar assim, então existe racismo entre os negros, que é uma coisa que todo mundo sempre fala. Não existe, né? Porque a pessoa que sofre isso, ela não pode exercer com ela mesma o que os brancos fazem com ela, né? Então, não existe. Assim como não existe racismo reverso também. E aí, lembra que eu falei agora lá no Construção sobre a questão de cor da pele e a questão de classe? Nesse conto, a Cidinha está dando uma resposta para aquelas pessoas que falam, mas não tem racismo no Brasil. A questão é de classe. Gente, todos os meninos que entraram com ele na loja, na drogaria, né? Que a gente aqui em Belo Horizonte já vê na cabeça qual que poderia ser, né? Todos os meninos que trabalham com ele nessas lojas, entraram junto com ele, foram promovidos antes. Ele dava ali o seu sangue e não foi. Por que será? Então, lá no texto das cotas, que a Ana falou, inclusive, da música da Bia, né, a justificativa das cotas raciais é essa. É de que a pessoa, no Brasil, ela sofre, primeiramente, o racismo por ser negra, a cor da pele. Eu tenho amigas negras, eu tive uma colega de mestrado, filha de embaixador, mulher rica, viajou esse mundo inteiro, tem passaporte carimbadíssimo, vários passaportes, né? Um para ela não dava, tanto que ela tinha, e ela já foi parada mais de uma vez em aeroporto, sem motivo nenhum, porque ela não é traficante, né? Nem nada disso, nem terrorista, né? Fala várias línguas, a sorte dela é essa, porque ela poderia ser negra, ela sabia disso, né? Lázaro Ramos, né? Lázaro Ramos era serviço da Globo, do Fantástico, uma vez, foi impedido de embarcar para os Estados Unidos. O câmera estava com ele, né? Que eles iam gravar lá em Miami, eu acho. E aí, né, filmou tudo, falou a polícia parando, não explicava porque o outro cara, o amigo branco, que estava viajando junto com ele, que a Globo comprou as passagens junto, e ele não foi parado, e ele era. Então, aqui, esse dia está dando uma resposta para essas pessoas que, toda vez que eu começo uma aula, que fala sobre racismo, alguém levanta a mãozinha, mas, professora, não existe o racismo entre os próprios negros. Gente, as pessoas estão a vida inteira ouvindo isso. Elas vão entronizar também. Mas a gente não pode chamar, inclusive, de racismo, né? Então, esse cara, esse jovem negro aqui, que poderia ser, né, qualquer um jovem negro dessa sala, né, que estava ali terminando o ensino médio, tentando, um técnico, talvez tentando ir para uma faculdade, ele, né, ele trabalha como todos os outros colegas brancos e não tem. E ele não percebe, esse dia está cutucando também esses jovens negros, né, essas pessoas negras que também não percebem o racismo que elas sofrem. Outro dia eu vi até naquele reality que tá todo mundo falando, o Casamento às Cegas, alguém assiste? Estou com vergonha de falar que eu assisto, mas eu assisto.
E aí o rapaz, alguém assiste, gente? Fala para mim no chat ou no microfone. Alguém assistiu o Casamento às Cegas? Minha mãe assiste. Ela bobagem, é uma bobagem, né? Mas o rapaz lá tem um participante negro e ele vai se casar com uma moça que é super militante, feminista negra, e ela fala com ele, velho, a gente sofre. Aí ele fala assim: eu não sei se eu já sofri, não, né? Mas talvez ele não tenha percebido, ou que é mais difícil admitir, porque é tão dolorido, eu imagino, né, gente? Eu não tenho esse lugar de fala, né? Porque eu sou uma mulher branca. Mas é tão dolorido, né? Pelo que eu vejo meus amigos negros, pessoas negras falarem, e eu acredito, eu acho um absurdo, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou encampando essa luta, né, antirracista, dessa educação antirracista, trazendo a Cidinha hoje para vocês, mas todos os dias da minha vida, né, porque a dona Angela Davis, que é uma super teórica, né, ela diz que não basta ser, né, não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Então, eu não posso, eu não discrimino, eu não tenho racismo, né? Mas eu estou numa rodinha de amigos, alguém faz uma piadinha preconceituosa, eu não falo nada. Você não está sendo antirracista, né? Então, se nós, como outra estudiosa e outra negra maravilhosa, que é minha amiga da crise, é Luana Tolentino, né? Quem não conhece tem que conhecê-la, professora também, e nossa colega de pesquisa lá do grupo, ela é colunista da Carta Capital, e ela diz sempre nas palestras dela, né? Os brancos inventaram esse racismo. Então, vocês que nos ajudem, né, nessa luta também. Então, a gente está aqui como aliado, né? E o Ricardo também, né? Como aliado nessa luta. E eu estou falando sim do meu lugar de fala, mas eu sei que isso acontece, né? Quantas vezes eu já vi alunos negros, né? Que quando eu passo um conto, passo um filme, que a gente vai discutir uma música, e a pessoa fala: já passei por isso, professora. Não é que é verdade? Meus amigos brancos não passaram, né? Então, essa ficha, quando cai, essa ficha dolorida, né? Ela não caiu para esse personagem aí do Melô, perdi o nome. Melô da contradição, né? Então, a Cidinha, ela já dá a cutucada, a alfinetada dela já é assim: velho, olha como é que você está caindo em contradição. Você vive esse racismo no seu dia a dia, você não está percebendo, a ponto de que depois você vai aí, pede demissão, viver sua vida, e ela vai ferir na mente no final. Vou reler para vocês aqui o que a Ana Lídia leu, né? Ela fala aqui: ainda bem que as baladas do final de semana se aproximam, e com elas o aconchego das moças brancas, ó o sarcasmo, gente, que o acham um neguinho bonitinho, gostosinho, a sexualização na ironia, né? Ela está usando palavras que os brancos usam sobre os negros para cutucar esse personagem e esse leitor, tanto branco quanto negro, quanto ao que acontece com a gente socialmente. De tirar o chapéu. Ela faz, inclusive, uma alusão aí à música, né? Você é o negão, tirar o chapéu, que é sexualização do homem negro. O homem negro é super sexualizado, né? Assim como a mulher negra também. De formas diferentes, mas eles são. E lhe dão a ilusão de ser menos negro e discriminado por figurar como pretinho básico do guarda-roupas. Então, mesmo que a pessoa, às vezes, é o recado da Cidinha, que é uma escritora negra, para um outro negro. Ela está dizendo: meu irmão de cor, você acha que você não sofre preconceito? Olha você aí, nessa roda racista, né, desse país. E aqui a gente vive esse racismo velado, né, gente? Que é difícil demais, né? Porque esse racismo que não foi racismo, não, né? A Zara, né? Vocês viram o negócio do código lá da Zara, né? Agora, entrou uma figura negra na loja, né? E aí todo mundo correu atrás, mas não era racismo, imagina. A gente emprega. Era velado até pouco tempo, né, Aline? Era velado até pouco tempo, porque agora está cada vez mais descarado, né? A gente está assim, descortinando, Tá mais difícil agora ser racista do que anos atrás. Tá bem mais difícil hoje passar incólume, nessa atmosfera política, o pessoal está se sentindo autorizado, né? Infelizmente. A apontar dedo na cara dos outros e dizer você é minha empregada. Ou esse aí da Zara, né? Enfim, episódio racista explícito todo dia, né? Uma coisa que todo dia, exatamente, né? Então, a Cidinha é dessas. Ela vai lá e, dedinho na ferida. E ela vai dizer, eu assusto com os textos dela lá do Facebook, quando ela pega um tema e fala: nossa, lá vem a Cidinha, né? Porque ela vai, né? Ela vai martelar, ela é uma pessoa que marca ali sua posição muito forte. E ela faz isso na literatura também, porque ela é uma articulista também, né? Ela escreve textos aí, quem está estudando para o Enem, uma ótima lê-la, viu, gente? Porque ela... segui-la nas redes, ver o blog dela, porque ela fala sobre muitos temas, né? Muitos temas que a gente tem vivido, coisas atuais, então é muito bom para usar em redações, né? E claro, né? Para fazer reflexões, né? Como a Vitória está falando que a gente está fazendo aqui agora, né?
Vocês concordam comigo, discordam, podem falar o que vocês estão pensando, a gente está no espaço democrático e seguro, fiquem à vontade. O que vocês acham disso tudo? Os presentes todos aqui, fiquem à vontade para se manifestar, viu, gente? Vamos lá. Eu concordo muito com você, e eu acho assim, que da mesma forma que muitos negros não percebem que eles estão sofrendo racismo, muitos brancos não percebem que eles estão sendo preconceituosos. Eu falo até por mim mesma. Às vezes eu paro para pensar e repensar. Agora, com essa reflexão que você fez agora, foi muito importante. Obrigada, Vitória, isso mesmo, né? O branco, então, nossa senhora, o tempo inteiro, a gente, né, o tal do racismo estrutural, né, que a gente tem que estudar, né, leiam Silvio de Almeida, vão direto aí na fonte, que ele é o cara do racismo estrutural, está impregnado. Gente, nós vivemos muitos anos de escravidão, não tem como um país, né, o professor Eduardo fala muito isso, não tem como um país passar incólume, né, não tem como um país passar liso diante de uma história de tanta escravidão, de tanta violência contra por causa da cor da pele das pessoas. Por mais que a gente queira admitir que não, que tudo bem, nós somos todos irmãos, né? Tem gente que fala, não tem que ter dia da consciência negra, porque é o dia da consciência humana. Que nada, a gente precisa se conscientizar nesse sentido, sim, marcar esse racismo e se livrar dele, né? E é uma aprendizagem, igual a Vitória falou, a gente vai aprendendo, né? A gente é, sim, racista, a gente vai aprendendo todos os dias, né? Porque essa história aqui é uma historinha que você fala, pô, velho, e o cara não, mas o cara era competente, o cara não evoluiu, ele não chegou lá, né? Acho que semana passada, a Luana escreveu um texto sobre, vou colocar o nome dela aqui para vocês procurarem depois, os artigos dela são ótimos, que ela fala muito na primeira pessoa, né? Ela dizendo sobre o inglês, ela está estudando inglês porque ela está fazendo doutorado, né, lá na FAI, na UFMG, na Faculdade de Educação, e ela foi chamada para ir para um doutorado de sanduíche em Stanford, né, nos Estados Unidos. Olha como ela é chique, né? Mas ela não estudava inglês, para ela um bloqueio, ela não teve vindo de uma família pobre e tal. E aí ela diz como para nós negros é importante, ela está estudando agora, como ela está descobrindo, aí ela falou que agora ela vê a Netflix e fala assim, gente, eu entendo aquela palavra, aquela frase inteira que o personagem fala. Então, essas construções todas, né, vão nos mostrando a diferença. Quando eu li o texto da Luana, eu não me reconheço, porque eu não vivi o que ela vive. Tem um outro texto, deixa eu falar, Ana, tem um outro texto em que ela fala sobre a festa junina, né, que ela nunca era escolhida pelos meninos para dançar quadrilha, era a única negra ali, de cabelos, né, crespos e tal, e ela sofria tudo isso. Eu não sofri, né, isso por causa da cor da minha pele. Então, há essa diferença, sim, né, a gente precisa marcar isso para entender esse racismo que está impregnado na gente. Oi, Ana Luísa, pode falar. Essa questão do racismo estrutural que você e a Vitória estavam falando, tipo, nos últimos tempos eu comecei a me policiar mais, porque eu comecei a pegar, tipo, expressões que eu usava no meu vocabulário que eram racistas, tipo, inveja branca e essas expressões assim. Aí eu, tipo, comecei a parar para pensar e tem, tipo, muita coisa que tá mesmo impregnada, sabe? Isso mesmo, Ana. Denegrir, criado mudo, a gente aprendeu isso agora, né? É o branco aí, a gente tem uma história, feito nas coxas, né? Isso tudo tem história, a linguagem tem história. Gente, língua é viva, é social, né? E está impregnado, sim, dos nossos preconceitos. Fala, Cris. Não, só para contextualizar aí, contribuir um pouquinho, estou adorando as discussões. Eu estou aqui cozinhando, por isso que vocês estão vendo essa bagunça aqui atrás. Como que essa questão que a Vitória trouxe, né, da naturalização do discurso, né, que tem a ver com racismo estrutural, como você disse, Aline, muito bem, e a gente precisa falar sobre isso. O conto ele vai passar por isso de uma forma muito interessante, como a Aline disse, muito sutil, né? E aí eu lembrei, a Aline está cansada de me ouvir falar dele, do Du Bois, né, Aline? Porque ele tem um Du Bois é um ativista negro americano do início do século passado. Assim, ele foi o primeiro negro norte-americano a frequentar a universidade. E ele tem um livro que chama As Almas da Gente Negra, que agora foi reeditado, e ele vai falar que é como se o povo negro, né, o negro norte-americano, vivesse dentro de um véu. E é muito bonita essa parte. Aí eu lembro muito, os textos da Cidinha muitas vezes me remetem a essa passagem, em que diz que ele olhava para as pessoas desde criança e ele sempre via todo mundo como
como ele. E aí ele usa, inclusive, a expressão, ele diz assim, nossos corações eram iguais, as nossas intenções eram as mesmas, a minha intenção diante dessas pessoas era a mesma de ver os seus corações, que eram como o meu. E aí, um determinado momento da minha vida, eu vi que não, que eles me viam de uma forma diferente. E aí ele vai contar, ele vai narrar, um livro com ensaios, e ele vai dizer em primeira pessoa desse espanto de ver que, do nada, uma amiga não quis trocar selos com ele numa brincadeira. E aí, depois de um tempo, observando como ele era excluído das brincadeiras, ele percebeu que é porque ele era um menino de pele preta. Então, por um tempo, ele naturalizou isso, ele achava que isso era normal, as pessoas de pele preta serem tratadas dessa forma, e depois ele começa a compreender isso, e ele vai escrever esse livro falando dessa experiência, né, que ele chama de dupla consciência. Então, é muito interessante, e aí, desde o primeiro conto, é que eu estou com essa questão do véu, né, que aí é quem passa por essa experiência que percebe. E aí, Vitória, realmente, né, a gente precisa ser vigiante e entender em que medida a gente está reproduzindo isso naturalmente, o que não é natural, né? Então, só para ilustrar aí, o tanto que vocês estão falando disso desde o início, e tem um cara legal que fala sobre isso, né, que é o Du Bois. Obrigada, Cris, ótima lembrança. Isso está o tempo inteiro, gente. Agora eles estão tentando evitar agora esse negócio da Zara com código, né? Tá mais implícito. O Ricardo falou, a gente está melhorando, né, nisso, o racismo está mais explicitado, mas ainda está ali, né? Tá na nossa pelinha, tá dentro da pele. Eu não sei se está melhorando, viu, Aline? Eu não sei se está. Desculpa te interromper. Não, está mais eu não sei se está melhorando. Dizer, né? É porque antes, até um certo tempo atrás, as pessoas ainda tinham essa atitude de não, o Brasil não tem racismo, como você disse, não. A gente não é racista, não. Isso é brincadeira, não. E agora parece que, por se espelhar em algumas autoridades, esse discurso ele ganhou superfície, né? Entendi. Agora não tem mais esse esforço de dizer, não, a gente não é racista. Agora você é minha empregada. Agora é essa coisa escrachada, né? Assim, o que não acho que isso é não acho que isso é uma coisa positiva, né? Sinal de que tá melhor. Eu acho que assim, o sintoma piorou e agora está sem vergonha, sabe? Assim, eu acho que há melhoras também, né? As cotas melhoraram demais a nossa vida, os negros vieram para as faculdades em maior número, eles estão ocupando outros espaços, outras vozes têm vindo, a Cidinha é uma delas, né? E vários outros que nós citamos aqui, né? Acho que há também, gosto de ser otimista nesse ponto, mas você tem razão, não entendi. Existe o pessoal que explicita muito mais, né? Mas ainda existe quem tá implícito, né? Não é só esses que né, seguidores aí do mito, né? Não são só eles que são, né? A gente também, então aí tá bem dolorido ainda, né? A chaga tá aí, né? A gente precisa, né, pensar muito mesmo. Você falou do racismo estrutural, e falando aí da formação, a gente cresceu, né, em sociedades. Eu acho que essa meninada que nasceu depois dos anos 2000 talvez tenham vindo, né, de uma experiência melhor, mas a gente que foi criança na década de 80 e adolescente na de 90, esses preconceitos todos, eles eram ali livres, né, assim, para serem exercidos. Então, essas discussões agora, com certeza, ali, não, eu acho que tem, assim, a discussão está caminhando, né, tem todo um esforço de progresso e o reacionarismo vem junto tentando puxar, justamente porque eu acho que tem um progresso aí, né, com certeza. Isso, as duas coisas, porque incomoda, né, incomoda ver os negros, para essas pessoas que você falou, né, e elas existem mesmo, eu concordo com você plenamente, estão mais corajosas, né, entre aspas, e elas estão ali apontando, né, olha, que é isso, né, como o ministro da Economia diz, tá, mas empregada viajando para a Disney, né, então, assim, não é só classe, gente, ali ele não estava se referindo só à classe social da pessoa, né, fiquemos de olhos e ouvidos abertos. Só mais uma coisa para fechar esse texto, quando eu li também, vou indicar outro podcast, eu adoro podcast, que é o podcast do Mano Brown, vocês conhecem? O Mano a Mano. Ele entrevistou muita gente bacana, né, que vocês têm que escutar lá. O último que eu fiquei super emocionada foi com o pastor Henrique, que é um pastor super bacana, para mim, aí sim é cristianismo, mas ele também entrevistou aquele Fernando Holliday, né, que é um vereador negro de direita, né, e que apoiou, inclusive, Bolsonaro nas eleições, e hoje retirou o apoio e tal. E foi uma conversa super bacana, sabe? De duas pessoas que pensam tão diferentes, mas de dois homens negros, né? E o Brown, mais velho que o Holliday tem 25, 26 anos, né? O Brown diz para ele, velho, porque ele tem uma hora que ele defende as cotas apenas sociais, né?
E aí o Brown vai dizer, velho, você é um homem negro, você sabe o que você passa na sua vida, conta para mim. E aí ele falava, não, é mesmo. Então era muito legal ver a ficha dele cair de frente com um cara que é o Mano Brown, que é um rapper, que é um pensador, que é um, né, um intelectual aí das nossas, brasileiro, negro, que formou tantos jovens, né, tantas gerações e continua formando, né? Indico demais o podcast Mano a Mano, tá? Que chama Mano a Mano. Vitória falou aí do IF, a gente tem muito orgulho também, né, Vitória, de ter as nossas cotas, né, raciais e também de escola pública, mas também raciais, agora com comissões formadas, né, de identificação também, e a gente tem esse orgulho mesmo de fazer parte disso tudo, porque a gente quer mais alunos negros nos IFs, mais professores negros, né, acho que você começa a barar, mas a gente tem eu tenho poucos colegas professores negros em Betim, né, vem aumentando, fico muito feliz com isso também, que a gente possa ter mais igualdade nesse sentido, né? Gente, não sei se dá tempo de ler o último, vocês aguentam ainda, só para a gente ler o Cada Tridente, ou vocês estão cansados? Podem falar a verdade, que aqui o jogo é limpo, é sabadão, de sol, né? Me contem aí, vocês estão a fim de... É pequenininho, mas, né? Vocês é que sabem. Quando está em silêncio é porque vocês não querem mais. Eu pensei até só em comentar ele mesmo, ao invés de ler, a gente só comentar, porque é o nome do livro dela, que é um dos mais famosos, né? Que é o Cada Tridente em Seu Lugar, que é um dos primeiros livros e um dos mais famosos. E o tridente, ele é um símbolo assim, muito interessante, porque ele é o símbolo de várias culturas, né? Cultura indiana, né? Tem fotos aí de... que bom, Lívia, fico feliz. Cultura indiana, cultura afro-brasileira, né, africana, e também a cultura grega e romana, né? Pode falar, Ricardo. Ô, Aline, a gente começou 4h15, pessoal, assim, se vocês, né, podem se manifestar aí, por favor, também, mas você pode ficar à vontade para ler, viu, Aline? Realmente ele é pequenininho, se você quiser, até porque o nosso vídeo vai ser colocado no YouTube do IF Sabará. Então, a gente vai sair, né? Fica a seu critério, seria super legal se tivesse a leitura dele também. Então beleza. E a gente tem aí mais esses 15 minutinhos, viu, pessoal? Espero que todo mundo esteja ainda firme e forte, tá bom? Então tá, ele é muito curtinho mesmo. Quem vai ler para nós agora? Eu leio. Então vai lá, Gabriela, vou projetar aqui. Pode começar quando aparecer aí. Ok. Cada tridente em seu lugar. Dia desses, recebi uma carta de um leitor colérico, cheia de reclamações, porque em texto de minha lavra, utilizei uma imagem do tridente de Netuno como recurso ficcional comparativo. Em sua opinião, eu deveria ter usado o tridente de Exu. Mal sabe o leitor que tudo que se fala sobre Exu está sempre amarrado a uma ponta de mistério. Ensina Carolina Cunha. Ele vive em um tempo mágico. Ele próprio é mágico. Transforma-se no que quiser e se movimenta no constante vai e vem. Assim, naturalmente, se tornou mensageiro. Para bem falar de Exu, não seria loucura de falar mal. É preciso ser iniciada, saber segredos que, como tais, não devem ser revelados. Então, caro leitor, sinto-me mais à vontade para mexer com o tridente de Netuno, patrimônio cultural da humanidade que a mim também pertence. E, mineiramente, deixo quieto o tridente de Exu. Arma por demais poderosa, que funciona por eletromagnetismo. Sou maluca de colocar um negócio desse na minha cabeça? A carta, entretanto, evocou-me outra lembrança. A do poeta, que ao me encontrar no cinema com um grupo de alunos, perguntou-me se achava O Homem que Copiava um filme adequado para jovens negros. É lógico que sim, respondi. A seguir, discorri sobre o que me parecia ser o cerne da indagação dele. Seria aquele um filme adequado para discutir com estudantes negros a tensão das relações raciais travadas no Brasil? Na trama, um jovem negro, operador de uma máquina de fotocópias, se apaixona por uma garota branca, caixa em um supermercado. A história se passa no Rio Grande do Sul, local onde seria pouco provável que a relação afetiva não fosse notada como algo fora da norma. É fato ainda que o autor escorrega feio ao construir o personagem pai da mocinha como reacionário, explorador da filha e abusador sexual.
mas que supostamente não é racista. Afinal, é estranho que o homem branco, cujo caráter já foi descrito, não dê importância ao namoro da sua única filha com um negro pobre e sem futuro. Não combina. Entretanto, essa idiosincrasia mesmo constitui uma grande mote para a discussão, pois é um dos milhões de exemplos da invisibilização dos conflitos raciais no Brasil. Mas o filme tem um mérito inegável, talvez único na produção cinematográfica brasileira. O operador da máquina de fotocópias, o homem que copiava, não é um personagem negro, mas é representado por um talentoso ator negro, Lázaro Ramos. Como o homem que copiava não tinha uma marca racial, o normal seria que ele fosse representado por qualquer talentoso ator branco. Jorge Furtado, o diretor, subverteu o limitador pressuposto da dramaturgia nacional, de que atores e atrizes negros, quando conseguem algum espaço, devem representar personagens propriamente negros ou papéis subalternos, nos quais cabe um negro. Então, seu poeta, o filme é adequado para discutir a invisibilidade dos conflitos raciais, sim, senhor. Obrigada, Gabriele. Gente, essa crônica diz tanta coisa, né? Mas vocês perceberam a diferença dos outros dois textos? Esse é mais descompromissado, né, do que os outros, né? Ele é mais espontâneo, pega uma cultura pop, né? Esses intertextos, assim. Esse filme, O Homem que Copiava, marcou, né, uma época, assim, acho que para vocês é mais antigo, né? Mas procurem, eu não sei se ele está em algum streaming, esqueci de procurar, mas é possível que esteja fácil de encontrar, e é muito legal, um filme muito legal, né? Leandra Leal e o Lázaro Ramos, né, que fazem aí o casal. E ele é um filme assim leve, né? Jorge Furtado é sempre filmes leves, assim, super compromissado, bom de ver, a gente ri, a gente acha legal, a gente reflete. E olha que interessante, né? Cidinha pega essa conclusão aí para dizer: eu não tenho que usar o tridente de Exu toda vez, né? Não é toda hora, igual eu falei aquela hora, tem escritor negro que não vai querer escrever sobre racismo, ele não tem essa obrigação, né? A Cidinha, ela usa muito a cultura iorubá, né, que é essa cultura, essa história, essa cultura dos orixás, nas crônicas, nos contos, né, nas escritas dela, né, nos poemas também. Mas ela não tem essa obrigação, tem hora que ela não está a fim de escrever sobre isso, quer ela opinar sobre outras coisas, né? Tem jornalistas, então a gente vai sempre, a Maju vai sempre estar envolvida no debate racial? Não, ela é uma jornalista super politizada, informada, apresenta um jornal de alto alcance, né? A Flávia Oliveira, da Globo News, né, reclamou que ela só era chamada para questões raciais, agora não, ela está lá na Globo News, reivindicou o direito, né, aquele movimento lá também do Black Lives Matter, ela acendeu um pouco ali dentro, demorou para subir, né, diferente de outras, né, outras jornalistas brancas que já tinham entrado com ela, já tinham, igual lá a crônica da Cidinha, né? E ela agora comenta economia todos os dias no Jornal da Globo News, né? Então é isso, né? Ocupar todos os espaços, né? Então também esses espaços de falar dessa cultura, da política, do racismo e tal, mas também de protagonizar outros, né? Por que não ter um galã negro, né? Por que não uma Helena negra, né? Do Manuel Castro e coisas no telenovelas? Por que não uma série da Netflix em que a gente tenha protagonistas negros que não estejam envolvidos em questões raciais apenas, né? Uma outra coisa pode estar ali mais implícita, né? Eu gosto muito da Micaela, né? Daquela série do I May Destroy You, da HBO, porque ela faz isso muito bem, né? Ela está ali como personagem negra, contando inclusive a autoficção, né, da vida dela. E eu não sei se alguém já assistiu, I May Destroy You, essa série maravilhosa. E ela coloca questões raciais, mas não só, né? Questões de gênero, outras questões, né? Não tem aquele maniqueísmo, né? Apenas de bonzinhos e mauzinhos, né? Então, é essa coisa do dia a dia da gente, né? Cidinha trabalha o dia a dia, né? Tem uma hora que um dos prefaciadores do livro dela diz: a Cidinha é aquela pessoa de todo dia que está ali na esquina observando, né? Ela capta tudo, ela é uma antena muito boa para captar, né? Pega muito bem a anteninha dela aí, que ela está por dentro disso. E ela está ali nesse texto reivindicando esse lugar. Velho, quando eu quiser falar de Exu, eu vou falar, porque eu sou, inclusive, ela é praticante da religião. E lembrem-se, hein? Não é só quem pratica a religião afro-brasileira, né, uma das religiões afro-brasileiras, seja o candomblé, a umbanda, outras, que tem que saber ou que tem que conhecer dos orixás. A gente também, porque é na nossa cultura, né? Então, a gente, quando fala do Exu, embora ele seja muito demonizado, e isso, de fato, acontece, vocês já devem ter ouvido essa demonização, né? Gente, e é tão engraçado que o Exu é o orixá da comunicação. Ele é o orixá que traz luz. O tridente dele é o tridente do poder, da força, do mistério, até anotei aqui.
e que vem trazer luz e movimento, né? E o tridente lá do Netuno e do Poseidon, que aí são os romanos e os gregos, né? Eles é que capturavam as almas dos inimigos, eles batem o tridente, né? Você já deve ter visto aquele Percy Jackson, outros aí, né? Ele bate ali o tridente no chão, o mar se revolta ou o mar se amansa, eles têm esse poder, né, digamos, para capturar a alma de inimigo, e é Exu que leva a fama, né? Então, o Exu, ele é um orixá, como é Oxum, como é Iemanjá, que a galera adora pular as ondinhas, né? Iemanjá pode, né? Tá lá na Pampulha, estátua, lindo, pôr do sol maravilhoso. Iemanjá, tudo bem, no Réveillon, né? Mas aí aí tem o Exu em Nova York, que é o nome do livro da Cidinha, e já sofreu preconceito por causa do título, né? Teve um outro livro infantil também, que tinha Exu no nome, e foi banido de uma escola, de uma prefeitura, né? Da escola da prefeitura de uma cidade que eu esqueci qual. Então, para a gente aprender um pouco com isso, né? Olha como é que os preconceitos estão arraigados, né? Então, ela diz, nem sempre eu quero usar o tridente do Exu, eu também quero usar o tridente do Netuno, né? Agora é a história do Netuno que eu quero usar, né? Nem sempre eu vou querer assistir só o filme que traz uma batalha sobre o racismo, mas eu quero também escolher minha luta, e hoje estou a fim de assistir homem que copiava e ver o Lázaro Ramos falando, ó, que moço bonito, né, que algum homem negro pode dizer, eu quero ser igual ao Lázaro, quero ser ator igual ao Lázaro, né, ou, nossa, né, que legal, eu quero ser um apresentador igual a Maju, né, e é isso, gente, acho que, né, não quero me estender demais, porque já, né, a gente já chegou aí no tempo que vocês já tinham reservado para nós, mas vejam como que ela é perspicaz, né? Acho que a palavra é muito essa mesmo. Ela escreve numa linguagem simples sobre temas tão significativos, né? Temas tão, assim, importantes e marcantes, polêmicos, né? E de uma forma que é palatável para nós, mas, ao mesmo tempo, ela é, né? Como eu usei aquela palavra do cutucar mesmo, é a ferida, né? Danilo está falando aí. Sim, é isso mesmo, Danilo. É importante incluir essa representatividade. Eu me lembro que numa Semana da Consciência Negra lá no campus, ainda no presencial, em Betim, a gente estava decidindo, a gente tem um cineclube, né? Eu estava decidindo com o coordenador do cineclube qual filme a gente ia passar aquele ano. O cineclube sempre entra conosco no presencial, no online eles não entraram, nessa discussão de filmes, né? E aí eu sugeri o Café com Canela, que é um filme lindo, 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 né? Até tem o Babu, inclusive, como ator e tal. E o Café com Canela não é um filme assim que vai debater, que vai falar de escravidão ou de racismo, né? Como outros que tem, que a gente já tinha discutido, né? E aí ele assistiu, ele falou assim, eu gostei tanto do filme ali, mas o que a gente vai fazer? Eu falei, você vai simplesmente falar da cultura afro-brasileira que está ali, das mulheres negras que protagonizam o filme, que o filme é protagonizado por pessoas negras em geral, e mais pelas mulheres, né? Aí ele falou, nossa, é mesmo, né? A gente está tão empenhado ali, a gente está com o tridente na mão o tempo inteiro para a luta, né? Para a batalha, que a gente esquece que essa batalha também vem para apaziguar, para dizer, olha, eu me sinto representado, né? E, assim, vários alunos deram o feedback para a gente, que filme lindo! E eu nunca veria se não fosse no Instituto, porque é um filme que não está no circuito, né, mais midiático. E eu me lembro que eu escrevi para a diretora e falei para ela, eu queria usar seu filme, eu acabei de ver no cinema, eu sei que é cara de pau, mas a gente pode usar seu filme? Ela me mandou o link do filme, gente, ela me mandou o download do filme, falou, baixa isso, tem uma semana para baixar, pode usar, eu não posso ir, mas me chama para falar depois, olha que generosidade, né? Então, é isso, sabe? Eu queria que vocês saíssem daqui hoje com essa sensação de conhecer mais escritores e escritoras negras, como Cidinha, né? Que vocês leiam mais, que vocês participem mais, assistam, peguem esses podcasts, esses filmes, esses vídeos, tragam mais a cultura afro-brasileira, negra, preta, para a vida de vocês, assim, né? Brancos ou negros ou pardos, seja como vocês se identificam, né, que vocês encampem essa luta conosco, porque a gente acredita muito que vocês, né, que vão mudar isso mais do que a gente tenta mudar, e esse futuro aí é de vocês mesmo. Obrigada demais por vocês terem escolhido estar aqui. Obrigada, Ricardo, obrigada aos colegas que estão aí, ao pessoal, né, da borracharia, que eu acho super legal, esses incentivos à literatura, a gente adora, que a gente também tem Clube do Livro, né, feiras de livro, a gente está sempre. Então, muito obrigada também ao pessoal de Sabará que está aqui, né, que não estuda ou não trabalha no IF, mas que está conosco também. E, né, vamos lá, né, continuemos nessa luta. E boas férias para vocês, né, do campus. Vocês merecem um descansinho aí. Pessoal, ainda temos aqui uns 3, 5 minutinhos para alguém que queira falar, perguntar.
conversar aqui com a professora, conversar com os membros que se manifestaram. Alguém ainda quer comentar sobre a leitura, gente, sobre a autora, sobre o tema? Fique à vontade. Isso mesmo. Quem mais? Olá, pessoal. Túlio aqui, do Sabará, da Borracha Biblioteca. Borracha Biblioteca. Tentei falar, Túlio, não consegui, mas eu conheço, eu sigo. Eu sigo no Instagram. Sem problema. Mas eu queria agradecer, foi uma tarde agradabilíssima, assim, e para chegar nesse seminário, né, o pré, né, junto com o Ricardo, com a equipe, né, do IF, a gente pensando no nome e tudo mais, mas eu acho que a gente foi muito feliz em escolher a Cidinha para esse ano, para o café. E aí é o movimento do IF, junto com as bibliotecas comunitárias, a biblioteca de Betim também já receberam os livros dela, então cada um vai fazer um movimento para a Cidinha e ela merece, né, professor? Eu acho que a gente foi muito feliz assim, com essa escolha e tudo mais. A gente vai fazer, né, umas gravações das crônicas dela para divulgar em nossas redes, né? Então a gente está com esse movimento assim, de fazer com que cheguem mais pessoas essa obra tão grandiosa da Cidinha, não é? Obrigada, Túlio, ótimo. Ótimo, Túlio. Depois eu quero ainda fazer só uma falinha amarrada na sua, mas vou ver se mais alguém quer falar aqui. Mais alguém, pessoal, quer falar, quer perguntar, retomar algum ponto? Coragem, gente. Deixa eu fazer uma propaganda enquanto vocês estão pensando. É 30 segundos, tempo de comercial. A semana que vem nós retomamos o nosso clube de leitura daqui de Nepomuceno. Chama Clube de Leitura Carolina Maria de Jesus. E a gente é um formato parecido com esse. A gente lê um conto normalmente, em conjunto, e conversa a respeito. Tem lá o Instagram, né, Clube de Leitura Carolina Maria de Jesus, e eu vou te passar, Ricardo, também a chamada, a gente vai ler um conto do Murilo Rubião, e aí estão todos convidados. Ótimo, Cris. Outra coisa tão importante desses encontros é essa troca, assim, né? A gente vai expandindo os contatos e aproveitando outras atividades, assim. Muito bom, divulgue mesmo que a gente circula aqui. Mais alguém, pessoal? Quer falar? Já estamos caminhando para o encerramento, mas temos 2 minutinhos. Massa, Aline, coloque sim. A gente vai se reunir. Pessoal, fala, Aline. Não, a gente vai se reunir essa semana também. A gente sempre se reúne na última semana do mês, né? Em novembro, junto com o Clube de Sabará. Novembro, todo mundo lá, hein? Todo mundo lá, de 18. Eu vou fazer aquele momento final de início aqui para dar todos os avisos, aí vocês façam também, tá? 2 minutos, vocês podem falar aqui. Pessoal, eu fico aqui enquanto a gente está ouvindo e conversando, tem tanta coisa para a gente conversar, e eu nunca acho que o papo termina aqui, né? O ideal é que ele se propague aí, ele renda em outros espaços. Uma coisa que eu quero comentar aqui é que o Café Literário ele escolhe autoras e autores e não tem um viés, por exemplo, exatamente de luta antirracista no início. A gente sempre quer pegar autores e temas sociais relevantes. E, antes de mais nada, a gente escolhe a Cidinha porque ela é massa, porque os textos dela são muito bons, como a gente escolheu Silas, como a gente escolheu Olegário, como a gente escolheu Conceição, né? E aí, como a Aline falou, né, esses artistas também, eles levam adiante essa luta que é causa de sujeito deles, é própria deles, né? Mas não vamos falar só sobre isso. E, antes de mais nada, a gente está aqui tratando dos textos da Cidinha, que são fantásticos, né? Assim, que a gente está aqui porque ela é uma autora antes de qualquer coisa, né? E aí a gente pega esses temas que são muito importantes também. Eu acho que eu fico pensando nisso quando você fala, sabe, Aline? Tem esse tema e tem outros também. E a gente reconhece o trabalho da escritora que ela é, né? Outra coisa é o seguinte, como que a gente vai bem preparado para esse encontro com esse dia, né? Esses seminários são ótimos porque esse momento de sentar, fazer essa leitura solidária aqui com uma professora que tem um trajeto longo, né, com esses temas, eu não sei vocês, mas eu saio daqui me sentindo assim, cheio de conteúdo para conversar com a Cidinha, mais do que ler sozinho, né? Então, acho esse momento fantástico. E temos esse segundo momento com a professora Cris Cortes aqui,
dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, então espalhem a palavra aí também. Aline, quem quiser dar esses recados, eu vou dar mais alguns. Tem mais alguma coisa para lembrar? Temos o encontrão dos clubes do livro. Você quer falar? Isso, a gente vai ter a Semana da Consciência Negra de Betim, 17 e 18 de novembro. Tem várias coisas que vão acontecer, depois vocês dão uma olhadinha lá, né? Seguir o nosso campus. E vai dia 18 às 16 horas, 18 de novembro, põe no seu planner, no seu Google Agenda. 18 de novembro, às 16 horas, 16 ou 16h30, né? Se não me engano. Nós vamos ter essa parceria com o Clube do Livro de Sabará e Clube do Livro de Três Corações, do IF Sul de Minas. Então, é intercamp e interinstitucional, conversando com escritores. Já a gente vai contar quem vai ser e tudo, mas já fiquem de olho aí, reservem a data. E aí, na sequência, no dia 20, tem o nosso segundo seminário de leitura sobre a Cidinha, né? A gente já está aqui bem entrosado agora com um pouco da história da Cidinha. Eu adorei o trecho de podcast. Eu não sou cara de podcast, mas eu vou começar a ouvir agora. E tem mais coisa para vir pela frente na nossa programação. Túlio, tem alguma coisa que você quer divulgar? Isabela, Silas, que vocês queiram falar de eventos? Vocês aproveitem que o espaço. Vocês querem? Ricardo, o Silas mandou um abraço para todos, ele teve que sair já para pegar o ônibus dele aqui, e só agradecer também, eu queria ser aluna da Aline, ótimo, acho que estimula muito, né, a conversa, o debate, conduzido de forma brilhante pela Aline, esse encontro muito democrático aqui, a gente tendo na perspectiva ainda, né, que mais à frente estaremos conversando também com a autora, então é um momento muito especial de entrosamento mesmo, né, entre nós e nós com a obra, e então foi muito interessante e enriquecedor essa tarde de debate, só agradecer mesmo. Obrigada, Isabela. Eu também queria ser aluno da Aline, viu? Porque realmente a fala dela vai tão gostosinha quanto a leitura do texto, né? A gente nem sente, gente. 1h30 passou. Gente, agradecer a Isabela também. Isabela, fala, Aline. Vou falar que eu empolgo. Sim. A Isabela é diretora do Educativo do Museu do Ouro e é parceira nossa também no projeto Café Literário, viu, gente? Então... Isabela, vamos tratar de visitas turísticas em Sabará, por favor. Sim. Já que tem um segundinho, e ele falou também que pode fazer uma divulgação, né? Lá no Museu do Ouro também a gente tem um clube de leitura, que é um clube que debate o escritor sabarense Aníbal Machado, e a obra dele, e o conhecimento também dessa produção literária dele aqui na cidade. Também, nos próximos eventos, aí eu faço contato com vocês para divulgar. Maravilha, parabéns, muito bom. Vamos sair daqui com uma agenda ótima, hein? Ninguém vai vai ficar entediado. Ô, pessoal, por questão de tempo, a gente vai encerrar, então, né? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, do pessoal da nossa comissão, os agitadores culturais de Sabará, as professoras que estão fazendo mediação, muito obrigado, nossos alunos, e dizer que eu saio muito feliz, espero que vocês saiam tão felizes quanto eu estou saindo aqui, porque a sensação de ir preparado assim, com conteúdo para o encontro com a Cidinha é grande ao terminar esse seminário aqui. E é isso, pessoal. Então, obrigado. Até o próximo seminário. Boas leituras para vocês. Espalhem a palavra aí dos nossos encontros e a gente se vê em breve. Um abraço a todas, todos. Até já. Ricardo, interrompe a gravação aí. Eu vou interromper. Obrigado. Valeu. Aline, prazer. Até mais. Igualmente, Túlio. Vamos fazer parceria aí também. Vamos fazer um barulho aqui.